Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqueles que nos assistem, que bom! Estamos iniciando mais uma edição do programa Você Precisa Saber. Transmissão essa pela TV Manaim. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube e ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever. Você pode curtir, comentar e compartilhar, porque assim se torna mais eficiente esse programa, mais pessoas vão poder compartilhar esse conteúdo. Hoje o nosso assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre carreira de professor universitário. E quem vai nos falar sobre isso é uma pessoa que exerce essa função há vários anos, professor de Química na Universidade de Brasília, é diácono na Igreja da Asa Norte, também pertence à nossa Igreja Maranata, está aqui conosco. Queria chamar e cumprimentar e seja bem-vindo, professor Carlos Kleber. Que bom tê-lo no programa. Oi, pastor, bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando deste programa tão informativo, tão importante, né? Principalmente para quem almeja ser um dia um professor universitário como eu sou. Isso, e só para compartilhar com você, Carlos, eu tenho um filho que é professor universitário também, né? Dá aula aqui de Direito na faculdade aqui em Vitória. Então, na família já tem um professor também. Mas vamos lá. Que bom. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente sempre fica curioso, né? Como surgiu o desejo de se tornar professor universitário? Bom, surgiu muito cedo na minha vida. Foi uma coisa interessante, porque eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, e uma vizinha da minha mãe deu de presente não lembro se foi Dia das Crianças, provavelmente foi. Ela era muito, muito próxima, assim, da nossa família. E ela me deu um kit de química, daqueles que se faz experimentos. Sei. E eu comecei a fazer os experimentos e vi que eu gostaria de ser, né, um cientista. E daí devia estar na 8ª série, estava antes do ensino médio até. Foi até um privilégio, porque muita gente deixa para escolher o curso bem em cima da hora, né? Quase que praticamente no momento em que vai fazer a inscrição para o vestibular ou para o processo seletivo. Eu já sabia, antes de entrar no ensino médio, eu já sabia que eu queria ser químico. Aquilo foi uma coisa assim impressionante, assim, porque eu era bem novo. E eu já cursei o ensino médio inteiro, já voltado para fazer o curso de Química. E assim foi. Entrei no curso de Química e sabia que eu queria ser um cientista um dia, né? E daí a chegar professor universitário, foi também outra experiência interessante, porque eu não tinha em mente ser um professor universitário, eu queria ser um cientista. Mas, para a gente fazer ciência aqui no Brasil, o caminho para você fazer ciência aqui, o mais eficiente, exatamente são as universidades públicas. E eu, então, decidi abraçar essa carreira de professor universitário com um intuito de ser um cientista. Então, inclusive, eu entrei como professor sem nunca ter dado aula. Eu tinha alguma experiência de aulas particulares que eu dava durante o meu ensino médio, né, para pessoas que necessitavam. Mas assim, da aula mesmo, para uma classe, para uma turma, eu não tinha passado por essa experiência. Então eu aprendi a ser um professor na prática mesmo. E gostei muito, tanto que uma coisa que eu amo fazer é dar aulas, né? Então foi assim que eu entrei como professor universitário. Ah, que bom, muito interessante. E quais são os caminhos para ingressar como professor, por exemplo, na universidade pública, como a Universidade de Brasília? Bom, como a universidade é pública, né, que é a Universidade de Brasília, assim como outras, né, federais por aí, estaduais, é preciso passar por um processo seletivo via concurso público. Então tem edital, você faz a sua inscrição e aí concorre com outras pessoas
Mas o importante, né, para você ser um professor universitário é a sua formação, o seu currículo. Ou seja, você tem que ser graduado, né, tem que ter a graduação em uma determinada área. Depois da graduação, a gente faz uma pós-graduação, que inclui aí mestrado, doutorado. Os concursos atualmente eles estão bastante exigentes e geralmente pedem que você tenha um diploma de doutor para você concorrer à vaga. E depois do doutorado, você pode inclusive emendar um pós-doutorado junto. Junto não, depois, né? Logo após, você pode emendar um pós-doutorado ou fazer esse pós-doutorado mais para frente, mas é algo também que te dá uma boa base para participar de um processo seletivo para concurso que é concorrido. Não temos de número de pessoas que concorrem, mas são geralmente poucas vagas, 1, 2 vagas no máximo, quando abre, né? E são concursos que não abrem assim com muita frequência, é só com necessidade. Então, por exemplo, a gente tem quando tem alguém que aposentou, a gente abre uma vaga para cobrir aquela vaga do professor que se aposentou. Ou quando o governo resolve abrir ou aumentar o número de vagas, aí a gente pega, às vezes, 1, 2 vagas para cada curso, quando muito, né? E faz um concurso para professor, que é concorrido, e tem pessoas muito capacitadas que participam deste concurso. Então, é uma coisa que precisa de uma formação bastante sólida, voltada principalmente para a área de pesquisa, para que você possa ter uma possibilidade de aprovação num concurso como esse. Muito bom. E como é equilibrar entre ensinar e pesquisar, né? Você falou que você é um pesquisador, um cientista. Como é que equilibra isso aí? Existem desafios e existem recompensas, né? Os desafios são, basicamente, esse equilíbrio, ele nem sempre é alcançado, porque nós como professores, logicamente, damos aula, mas nós somos contratados para fazer também pesquisa e extensão. Isso é o tripé da universidade pública, né? Ensino, pesquisa e extensão. E muitas vezes também nós somos levados a participar de cargos administrativos. Então, nós não fazemos só ensino, né? Nós também pesquisamos, nós também, em alguma situação, quando possível, fazemos trabalhos de extensão junto à comunidade externa, principalmente. E também, em alguns momentos da nossa carreira, nós temos que assumir cargos administrativos, como, por exemplo, diretor de instituto, diretor de faculdade, coordenação de graduação ou pós-graduação, até mesmo reitoria e vice-reitoria. Então, achar um tempo para fazer todas essas coisas é realmente um grande desafio. Nós não podemos deixar de dar as nossas aulas, mas também nós somos cobrados a pesquisar, a orientar alunos, a publicar, né, ter publicações científicas, porque isso conta positivamente para os nossos programas de pós-graduação. E muitas vezes as 24 horas do dia não dão conta, né, de tanta atividade. Então, muitas vezes também nós temos que estender o nosso tempo de universidade em casa. Então, são provas para corrigir, né? São trabalhos para avaliar, artigos para avaliar, artigos para escrever, planejamentos para se fazer, relatórios. São muitas outras coisas que estão envolvidas na profissão de um professor universitário. Desafios mesmo, né? Muito desafio. E o que mais surpreende os alunos sobre o trabalho de um professor universitário? Tem algumas visões que nós podemos dizer equivocadas, não só de alunos, mas também de familiares nossos, que acham que um professor universitário só dá aula. Então, quando eu falo que eu dou 8 ou 10 horas de aulas semanais, eles ficam meio, o que você faz no resto do tempo, né? Então, são essas atividades que eu mencionei na pergunta anterior que tomam o nosso tempo.
Então, nós temos muitas vezes uma rotina bastante estressante, porque você sai de uma aula, vai para uma reunião, você tem um aluno esperando para tirar dúvida, para ser orientado, tem prazos para cumprir. Então, eu costumo falar que a gente trabalha para cumprir prazos, porque tem prazo para tudo, e a gente tem que cumprir esses prazos. Então, é realmente nós não fazemos só ensino, né? Não damos só aula. Isso é muito comum, vira praticamente um mito, né? Outra situação que ocorre também com os alunos, eles assim, consideram o professor, muitas vezes, alguém quase que inacessível. Então, muitos têm até medo, receio de nos procurar para tirar dúvidas, né, para solicitar alguma coisa, muitas vezes uma orientação. Então, já passei por diversos casos assim, de alunos que, professor, não te procurei porque tive medo ou alguma coisa assim, né? Aí eu falo, mas medo de quê? Nós somos pessoas como vocês, somos acessíveis. Tá certo que tem algumas situações que tem professores que não se envolvem muito, não gostam de se envolver muito com os alunos, mas a grande maioria dos professores são pessoas acessíveis, que o aluno pode ir consultar, tirar dúvida, né? Até muitas vezes a gente serve até como psicólogo dos alunos, porque eles chegam com tantos problemas, muitas vezes problemas em casa, problemas pessoais, problemas nas matérias, que muitas vezes são... O curso de Química, por exemplo, é um curso muito difícil, então muitos pensam em desistir e chegam às vezes até chorando. Então muitas vezes a gente segue até como psicólogo desses alunos, né? Porque eles precisam se sentir respaldados, né? Então isso é uma das coisas gratificantes, né, na nossa profissão, poder acompanhar o desenvolvimento dos alunos ao longo dos anos. Muitas vezes eu dou aula para um aluno recém-ingressado na universidade e em seguida, lá mais para frente no curso, né, eu consigo... Esse aluno pega outra disciplina comigo, eu vejo qual foi o progresso dele, né? Às vezes esse aluno entra num curso de pós-graduação e ele vai progredindo. Eu tenho, por exemplo, ex-alunos que hoje são meus colegas professores. Eles foram orientados por mim no mestrado, no doutorado. Hoje eu tenho 2 ou 3 alunos que são professores comigo lá na Universidade de Brasília, e tem outros vários que estão espalhados aí por outras universidades, né? Então isso realmente é gratificante, é recompensante. Muito bom. Então, vamos falar aqui sobre que conselhos, professor, você daria para quem deseja seguir uma carreira acadêmica? É necessário muito planejamento. Como eu falei, precisa construir uma carreira, um currículo antes do ingresso na universidade, para você ter, no mínimo, igualdade de condições de competir com outras pessoas que também são muito gabaritadas. Então, é preciso de um planejamento. Então, você tem que escolher bem o curso que você vai fazer, planejar ao longo do curso, começar a fazer pesquisas já ao longo do curso, como iniciação científica, junto a professores mais experientes. Dentro desse planejamento, já ir pensando numa pós-graduação, iniciar um mestrado, depois um doutorado, e a partir disso você ir construindo o seu currículo de forma que você passe a ficar competitivo, né? E é necessário também muita paciência. Sobre isso, o apóstolo Paulo fala muito, né, na Bíblia, a respeito de paciência, e a paciência é gerada pelas tribulações, né? Isso está lá em Romanos. Sim. A paciência gera experiência, e a experiência gera... Esperança. Experiência e esperança. A experiência gera esperança, né? Que eu tinha deixado aqui de lado. E a esperança, ela não gera confusão. Então, a paciência é necessária porque a construção da carreira de um professor universitário, ela é uma coisa relativamente longa. Então, no meu caso, por exemplo, foram 11 anos de estudo entre graduação, pós-doutorado,
até chegar numa possibilidade de fazer um concurso e ser aprovado. No meu caso, tinha uma vaga só, né? Então, eu tive que lutar com outras pessoas, vamos dizer assim, por essa vaga. Então, precisa realmente de uma boa formação. O local também que você vai estudar é importante, procurar cursos que são mais... tem um conceito melhor, né? E isso é com paciência. Então, a paciência é uma virtude que os jovens de hoje não costumam ter, né? Porque a nossa geração está muito imediatista, ela quer tudo para ontem. Mas é necessário ter paciência neste caso, né? Porque você, nesse processo de mestrado, doutorado, você muitas vezes não tem emprego, ou se você tem um emprego junto, as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Porque são duas atividades diferentes ao mesmo tempo. Então, é um período que você passa com bolsa, né? Você ainda não tem uma profissão definida, mas você está pensando lá na frente. Se você realmente quer ser um professor universitário, você precisa investir na sua carreira acadêmica. Isso é muito importante. E investindo na sua carreira acadêmica, você tem um zelo, né, dedicação, você tem uma possibilidade maior de realizar o seu sonho, que é ser um professor universitário. Bem, estão quase chegando ao final, mas eu queria te perguntar o que mais o motiva a continuar ensinando e sendo pesquisador na universidade? Isso é uma excelente pergunta, porque eu vejo muitas pessoas, até mais jovens que eu, já pensando, não necessariamente professores, mas já pensando em aposentadoria. Eu tenho 28 anos de Universidade de Brasília e ainda não me passa pela cabeça me aposentar. Na verdade, eu nem sei com exatidão qual é a data, né, que eu tenho o direito de me aposentar. Mas é alguma coisa que ainda não me passa pela cabeça, porque o importante é que eu tenho muito amor pelo que eu faço. E esse amor pelo que eu faço é o que me motiva a continuar, tanto na pesquisa como no ensino, porque essa profissão de professor universitário é uma profissão que vai formar novos profissionais no futuro, né? Então, esses novos químicos que eu estou formando agora, ajudando, contribuindo na formação, vão ser aqueles que futuramente, muito em breve, né, vão exercer essa profissão de químico não só como professor universitário, mas em indústrias, né, em empresas, vão abrir seu próprio negócio. E então, o professor universitário em si, ele é uma profissão muito importante, apesar de não ser muito valorizada, mas é uma profissão muito importante porque ele forma as pessoas que vão ser os futuros economistas, os futuros, inclusive, presidentes, os futuros advogados, passaram todos pelas mãos, né, pelos ensinos de um professor universitário. E muitas vezes os alunos que nós formamos no futuro vão ganhar muito mais que nós, né? E muitas vezes não tem a mesma formação que nós tivemos, né? Às vezes não fez nenhum doutorado, mas pode às vezes entrar numa carreira, numa carreira pública e até ter um salário maior que o nosso. Isso, apesar de ser meio, de certa forma, injusto, vamos dizer assim, mas a pessoa se formou e aproveitou aquilo que ela recebeu de formação, né, para ser um empreendedor e às vezes ganhar muito dinheiro, né? Mas isso nos dá essa vontade de continuar. E tem um versículo também aqui que eu até separei, em Colossenses 3:23, fala assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, enquanto eu tiver esse amor pelo que eu estou fazendo, eu vou continuar trabalhando sem pensar em me aposentar. Não é? Muitos professores universitários até se aposentam mais tardiamente, que é a chamada aposentadoria compulsória, que se dá depois dos 70 anos, atualmente acho que está em 75 anos. Até lá eu vou ter muito chão ainda pela frente, eu estou numa idade que eu estou muito produtivo ainda, muito vibrante nas coisas que eu faço. Então, esse amor pelo que eu faço, né, isso que me motiva a continuar
formando pessoas, a continuar educando, a continuar ensinando, porque eu vejo que isso é uma coisa muito, muito importante. Esse mesmo desejo que eu tinha quando criança, né, de ser um cientista, muitos outros nutrem esse desejo, né? Isso é muito, muito gratificante para nós. Que bom. Então, nós estamos chegando ao fim. Quero agradecer ao professor Carlos Klebe pela disponibilidade desse tempo para passar essas informações. Por certo, muitos aqui gostariam e vão poder saber como é que é esse trajeto, né? Como é que tudo. Quero agradecer a sua participação e dizer que em breve vou te procurar para a gente gravar mais um episódio aí, algum assunto ligado a essa área. Tá bom, pastor. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Tá bom. E você, gostou do conteúdo? Se você gostou do conteúdo, aproveita, pode comentar e pode compartilhar, porque tem pessoas do seu relacionamento, amigos, a faculdade, do trabalho, que por certo gostaria de saber mais um pouco sobre a profissão essa carreira de professor universitário. Então fica o nosso abraço, nos encontramos na próxima edição do Você Precisa Saber. A paz do Senhor. Você precisa saber.